Boa noite a todos. Com muita alegria que mais uma vez nos reencontramos nesta casa de bênçãos, de graça, que nos traz equilíbrio, paz, nos reconforta, nos alimenta. Que bom que podemos estar aqui nesta última reunião pública do ano de 2024, entendendo sempre que, embora o calendário ele nos marca inícios e fins, a vida está sempre nessa continuidade, né? Mas é sempre um momento interessante da gente parar, com certeza, mesmo que a gente não queira, a gente faz as reflexões do que foi, do que nos propomos, daquilo que poderíamos ter feito melhor, mas daquilo que também conseguimos, com dificuldade, mas conseguimos ultrapassar. Então, que nesse momento, nessa nossa última reunião, nós estejamos com os nossos corações com esse sentimento maior que é o da gratidão. Porque se chegamos até aqui, muito nos foi concedido. Muito temos a agradecer, porque sabemos que não estamos sós, nós sabemos muito bem que temos o amparo para não fraquejarmos, para construirmos essa nossa trajetória de luz. Então vamos nessa prece inicial, já envolvidos pela espiritualidade amiga, que aqui generosamente preparou um ambiente para nos receber, para receber os nossos amigos desencarnados, que possamos então, nessa vibração amorosa que nos reúne nesse momento, colocarmos o nosso pensamento em sintonia com o Cristo, esse nosso irmão maior, essa energia que nos sustenta, que nos acompanha desde sempre. Que os nossos pensamentos se unam e em uníssono possamos a Deus Pai rogar a paz, principalmente para os momentos, esses momentos em que vivemos tão inquietantes, que em nós possamos cultivá-la sempre, que sejamos a transformação que queremos que o mundo faça, que em nós possa sempre estar a semente do bem a germinar, que possamos espalhar o melhor de nós, oferecermos as nossas conquistas, oferecermos a nossa mão para nosso irmão que está um pouco à retaguarda da caminhada. Pedimos a Deus Pai que fortaleça os nossos bons propósitos, principalmente nesse momento em que vislumbramos novas oportunidades, porque é assim que o nosso sentimento diante de um novo ano deve estar. Sempre otimistas, com a perspectiva de termos dias muito melhores, porque nós construiremos esses dias melhores. E assim, com esse clima de paz, de harmonia e fraternidade, rogamos também as bênçãos para a nossa irmã Maria Luísa, responsável pela mensagem da noite. Que ela se sinta envolvida, acolhida, e que lhe venham as intuições necessárias para compartilhar aqui conosco nesse momento de reunião, com as reflexões que o Cristo sempre nos proporciona. Muita paz a todos nós, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? A última palestra do ano, né? Nos preparando para o próximo ano, e graças a Ana, caiu em minhas mãos a última palestra do ano, né? Mas sejam todos bem-vindos e nós
vamos procurar a melhor de nós, né? Eu havia preparado uma palestra, mas de última hora acabei mudando, né? E mensagem do reino de Deus através de Jesus. Nós vamos começar lá, bem lá no início, né? Quando Jesus despede-se de João Batista, lá no Rio Jordão, né? E ele se encaminha para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ele fica nas adjacências do templo, contemplando a formosura daquele templo, né? E de repente sai de dentro do templo uns sacerdotes, né? Que tomavam conta do templo, que faziam, colocavam a lei de Moisés em vigor, né? Então Jesus passa todos, quando eles saem ali, eles dão assim, eles olham para Jesus e tem aquele impacto, né? Mas muitos deles vão embora. Mas acontece que o mais impertinente da turma, aquele que sabe chão, que sabe tudo, né? Ele para e olha para Jesus e diz assim: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde, eu de última hora, eu até fiz uma colinha, que eu não costumo fazer colinha, né? Não gosto, mas não deu para decorar tudo, não. Ele pergunta, Galileu, o que fazes na cidade? E aí Jesus responde, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclama Jesus tranquilamente. Mas ele não para por aí. Reino de Deus? Ele responde, o que vem a ser isso? O que pensas tu que vem a ser isso? Reino de Deus. Tirando o sapo de Jesus, né? E aí Jesus responde para ele, esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Com sarcasmo e gargalhando também, né? Com que contas para levar avante essa difícil empreitada? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Aí Jesus responde calmamente para ele, meus companheiros virão de todos os lugares. Então, para cada atirada que ele dava, Jesus respondia tranquilamente, sem se exaltar. Aí ele disse, Hanã, é o nome desse sacerdote. Ele responde, sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte. Certamente que esses representaram o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina? E já viste alguma estátua ser erigida do barro? Aí Jesus fala, sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior à boa vontade. Mas Hanã, um tanto irritado com as respostas diretas e serenas de Jesus, volta a interrogar, conheces por acaso Roma e Atenas? Jesus responde, conheço o amor e a verdade. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, já com um pouco de raiva. E Jesus responde, sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. E o sacerdote contempla irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de sarcasmo, atravessa a rua e vai para a Torre Antônia. A Torre Antônia é, como vamos dizer, um quartel-general onde corria os soldados moravam lá e era onde eram todos desenvolvidos os processos, né, na Torre Antônia. Bom, aí Jesus calmamente segue. Ele está com vontade de ir na sua saudosa Galileia.
E ele se ruma, sai de Jerusalém e se põe a caminho. Ele passando por Nazaré, um pouco em Caná, descansando um pouco, né? E depois ele se põe a caminho. E caminhando, de repente ele vê que eles estavam nas adjacências de Caná, como que é? O lugar de Cafarnaum, né? Onde Pedro morava. Cafarnaum é uma cidadezinha pequena, bem pequena, e Simão Pedro morava assim um pouco retirado da cidade, não dentro da cidade, morava na praia no lago de Genezaré, lá do outro lado, né? E Jesus começa a andar por aquela praia em busca, assim, olhando, procurando ver um rosto amigo que estivesse esperando o seu chamado. Ele vai andando pela praia e de repente lá bem longe ele vê um bloco de pescadores na lida do pescado, né? São várias canoas que estão, não sei se estão saindo, se estão chegando. Ele se aproxima do barco e o primeiro que ele chega é Pedro e André. E ele chega e os chama pelo nome, diz: Pedro e André, filhos de Jonas, não queres me acompanhar, ser meus companheiros em busca das almas para o reino, conquistando almas para o reino dos céus? E eles ficam assim, meio sem jeito, né? Uma pessoa estranha chega e convida eles para fazer parte de um reino que eles nem sabiam que existia. Mas André já tinha visto Jesus, ele estava em companhia de Natanael, que mais tarde veio a ser o apóstolo Bartolomeu, e ele já tinha visto Jesus quando nas margens do Jordão, Jesus se deixa batizar para cumprir as profecias, né? E quando Jesus se distancia, o Batista mostra com o dedo e diz assim, ele lembra muito bem das palavras de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele chega e conversa, fala aquilo com Simão Pedro, mas Simão Pedro não liga para aquilo, né? Até coisa de jovens, tudo, né? Ele diz: quem seria este homem? Aí ele, olhando para Jesus, ele reconhece que era aquele homem que estava lá nas margens do Rio Jordão. Então, mas ele, muito ingênuo, vai e diz: Senhor, um reino aqui em Cafarnaum tem tão poucas casas. Aí eu achando que ele estava sendo indelicado com Jesus, avança e diz: mas aqui em volta dessas águas existem muitas aldeias. Quem sabe numa dessas? Aí ele para, né? E Jesus começa a sorrir e diz para eles: vós sois pescadores de peixe, e eu vos convido a serem pescadores de alma. E eles, então, esses apóstolos já eram lá na cidade, eles já foram escolhidos, porque Jesus não chegava a esmo assim, vem você vai fazer parte do meu apostolado, não. Ele sabia quais eram os companheiros que ele ia chegar e que eles iriam aceitar. E Pedro e André diz: Senhor, sede bem-vindos, seremos seus companheiros. Aí Jesus os abraça e começam a andar. Mas os outros companheiros pescadores ficaram assim, boca aberta, né? Já começou o cochicho. Como é que um homem chega assim e convida eles para ir fazer em busca de um reino que eles não sabem nem o que é? Como que pode isso? E eles foram acompanhando. E aí Jesus andando na frente com Simão e André, mas aí todos eles resolveram também acompanhar, talvez por curiosidade, né? E ver o que dá, vamos ver no que dá. Isso. Acompanharam os três e eles se encaminharam. Jesus os levou para o centro da cidade de Cafarnaum.
saindo da praia, já chegaram, né, no caminho, na mesma estrada, entrando dentro da cidade. E chegando lá no centro da cidade, eles tomam a rua da Intendência. Quando eles param em frente à coletoria, Jesus se aparta deles e entra dentro da coletoria. Lá está um jovem senhor trabalhando. E ele chega e diz assim: Levi, que fazes tu? Bom, ele nunca tinha estado ali, Levi nunca tinha visto ele. Como é que ele chega e chama pelo nome? E pergunta: que fazes tu? Levi olha rapidamente e depara com aquele olhar enigmático que Jesus tinha, que conquistava à primeira vista qualquer pessoa que o fitasse. E ele diz: eu recolho os impostos dos povos para a intendência de Herodes. Herodes, vamos voltar lá atrás. Acho que vocês todos aqui sabem quem é Herodes, né? Herodes era aquele governador. Quando Jesus foi anunciado pelas profecias que o Messias viria ao mundo, e os reis magos passam por aquela cidade, pela cidade de Belém, perguntando aonde a estrela estava guiando, aonde estava o Messias. E ele já sabia das histórias dos profetas que esse Messias viria ao mundo para revolucionar, para combater. Mas na cabeça dele, o Messias seria alguém que crescia muito e ultrapassava o poderio dele, e então poderia derrubá-lo. E o que ele faz? Ele não sabe se esse Messias é homem ou é mulher. O que Herodes manda fazer? Manda matar todas as crianças menores de 3 anos. Que barbárie, né? Porque ele fala: não, eu não vou deixar esse Messias crescer, não, porque eu acabo perdendo o meu mandato, eu acabo perdendo o meu trono, os meus herdeiros também vão perder tudo. Eu vou cortar o mal pela raiz. Então manda matar todas as crianças menos de 3 anos. É quando José tem aquele sonho, né, que fala para ele assim: José, levanta-te, pegue Maria e o menino e saia, vá para o Egito, a criança está correndo perigo. E José levanta, ele não se incomoda. Veja como a fé que ele tinha era tão grande que ele acreditava no sonho. Ele levanta e vai, chama Maria, pega o menino, coloca em cima de um jumento e vão embora para o Egito, né? Então ele disse: fiquem lá até segunda ordem, até quando for dito para vocês que vocês podem voltar, que o menino não corre mais perigo. Então é esse Herodes, né, ao qual ele fala que recolhe o tributo, que recolhe os impostos dos povos para a intendência desse Herodes. Aí Levi olha para ele e diz: Senhor, estou pronto. Se chegasse alguém aqui agora e chamasse: olha lá, aqui o Antônio. Antônio, vem, me segue, vamos fazer, vai vir comigo construir um reino. Será que o Antônio se levantaria e diria: estou pronto, Senhor? Nos tempos nossos não dá, né, para seguir. Mas aqueles homens já estavam preparados, eles já vieram preparados. Só que Jesus os conhecia, mas eles não conheciam a Jesus. Só que Levi continua trabalhando na coletoria, né? E Pedro e André também continuam trabalhando, porque Jesus nunca chamou alguém dizendo: deixa o teu trabalho e me segue. Porque Jesus nunca foi conivente com a ociosidade. Ele sabia que todos tinham que trabalhar e que a ajuda que eles iam prestar a ele seria nos momentos de folguedo deles, né? E assim foi de um em um. Levi, mais tarde, quando ele se congrega mesmo como apóstolo de Jesus, ele troca o nome. Ele deixa de ser Levi e passa a ser o apóstolo Mateus, né? E como Natanael, que estava lá junto com André e Tiago, que ouviram Jesus, né, e ouviram aquelas palavras do Batista, também
Natanael, quando se congrega também ao apostolado de Jesus, ele passa a se chamar Bartolomeu. Ele deixa de ser Natanael e Bartolomeu. Então, de um por um, assim, Jesus foi chegando e todos aderiam, iam com Jesus. Estou pronto, Senhor. Vamos, nós o seguiremos, todo mundo. Aí, quando ele chega de volta, no outro dia, lá na praia, ele encontra Tiago e João, que eram também os escolhidos. Ele chega para os dois, João era bem novinho, era um rapaz bem novinho. Ele chega para os dois e diz, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Olha, ele chamava as pessoas, eles pelos nome e ainda completava com o nome do pai. Tiago e João, filhos de Zebedeu, querem seguir-me na minha jornada para serem pescadores de alma? Eles eram bem novinhos, né? Então eles ficaram assim, contentes, dizendo, mestre, nós podíamos te seguir, mas nós ainda não temos uma responsabilidade, nós só podemos ir se o nosso pai permitir, nós temos que falar com ele ainda. E Jesus disse, muito bem, é assim que se faz, a obediência dos filhos para com o pai. Aí os dois chegam em casa e falam, mas Zebedeu era um homem culto, assim, religiosamente falando, ele frequentava o templo, ele tinha noção das escrituras e dos ensinos de Moisés, né? Ele frequentava o templo. E aí Zebedeu fala, opa, aqueles dois filhos são os meus filhos, são o meu braço direito, para quando eu ficar velho, quem vai trabalhar para mim são eles. Eu preciso ter uma conversa com esse homem, mas com todo respeito, né? Eu preciso falar com esse homem, porque ele já estava com idade avançada, então ele contava com os filhos para a velhice dele. Quando ele estivesse velho, os filhos estariam ali para continuar o trabalho dele, né? E ele pega os dois filhos e vai até a casa de Simão, onde Jesus estava hospedado. Aí chegando lá, ele vai, tem uma conversa com Jesus. Jesus o recebe muito amoravelmente, assim, bastante dignidade, assim, de respeito para com o Senhor mais de idade. E aí ele vai e tem-se confabula com Jesus. E aqueles meninos é a esperança dele. Ele não podia abrir mão dos filhos para uma empreitada que ele não sabia no que ia dar. Que aqueles filhos precisavam, ele precisava do trabalho dos filhos. E Jesus responde para eles, Zebedeu, qual é o trabalho mais importante do que é o trabalho do meu Pai? Trabalhar para o reino do meu Pai que está no céu. Porque tudo aqui é passageiro, Zebedeu. Mas aqueles que congregarem, trazerem para si o reino de meu Pai e trabalhar por este reino, para a expansão deste reino aqui na terra, esses serão bem-vindos no reino de meu Pai. Então eu convido seus filhos não para tirá-los do trabalho, mas para que eles conheçam a verdade. Que a verdade, conhecendo a verdade os libertará. Aí tem uma longa conversa com Zebedeu, e Zebedeu acaba se rendendo aos ensinos de Jesus. Né? É longa a história, né? Não dá nem para contar aqui, porque senão não dá tempo. E aí então, ele fala, olha, Senhor, meus filhos são seus. Mais dois, né? E por aí vai, chegando Lucas, que adere ao grupo, tem outro, Matias foi depois. O último a ser convocado é Judas Iscariote, porque Judas Iscariote não é daquela redondeza. Judas Iscariote já é de Queirote, um lugar mais distante. E Judas propriamente não estava assim a ser chamado para o grupo, mas Jesus o chama para dar a ele uma responsabilidade, para fazer com que ele era comerciante, né? Então Judas é chamado para que juntamente com Jesus
ele não venha a perder mais uma reencarnação. Infelizmente, eles vai se equivocar lá na frente, e acontece que todos vocês sabem da história, né? O que acontece com ele. A traição de Jesus, por quê? E ele era comerciante, então ele passa a dar uma ideia para os companheiros que deveria ter um fundo de reserva, que ninguém poderia fazer nada se não tivesse assim donativos, porque existem muitas coisas que a gente precisa do dinheiro para fazer uma certa caridade. Então todo mundo concordou e ele arrumou um saquinho assim e começou a percorrer tudo, e cada um colocava ali dentro, inclusive os apóstolos, uma moedinha. Até que no final da tarde ele pegou o saquinho e mostrou para Jesus assim, mas é tão pouco, né? Aí Jesus fala para ele: Judas, Judas, quem não souber trabalhar com o pouco, não poderá trabalhar com o bastante. Tome cuidado com a ganância. E foi pela ganância que ele se perdeu, né? Então aí o apostolado de Jesus é formado. Reuniu todos os apóstolos e aí então começa a trajetória de Jesus. Porque Jesus convidava esses apóstolos para ensinar a eles, passar tudo para eles, porque ele sabia que dentro em breve ele não ia estar mais junto com eles, mas ele queria deixar a fé fortalecida no coração daqueles valorosos homens, que eram eles que iam levar o Evangelho da Boa Nova em frente. Era o ensinamento que ele tinha que deixar. Só que os apóstolos, quando estavam com Jesus, eles pouco fizeram, eles só mesmo estavam aprendendo, né? Aí só eles foram tomar aquela responsabilidade de levar a Boa Nova, de levar o Evangelho, depois que Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha partido, Jesus já tinha voltado ao reino do Pai. Lá no tabernáculo, né, uma casa onde eles se reuniam no dia chegando perto da Páscoa, que eles já comemoravam a Páscoa naquele tempo, né? Que a Páscoa significava para eles a saída da servidão do Egito, né? Todos eles comemoravam. Então a cidade de Jerusalém estava regurgitando de gente de todos os cantos, da Pérsia, da Síria, do Egito, de todo mundo. Então aí cada um falando a sua língua. E eles estavam presos dentro do tabernáculo com muito medo, porque até então eles não tinham tido coragem de levar o que Jesus pedia para eles. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, a justiça e a paz. Falai em meu nome, eu estarei convosco e não os deixarei. Né? Eles só tiveram a coragem de ir fazer naquele dia, porque de repente eles ouvem um estrondo e a casa começa a balançar. E aí um olha para o outro, todo fica amedrontado, porque eles tinham muito medo. Se fizeram o que fizeram com Jesus, o que não fariam com eles, que eram simples homens mortais, né? Eles tinham muito medo. E aí a casa começa a tremer e ouve aquele estrondo. E aí um olha para o outro e eles veem descendo, como se fosse uma lingueta assim de fogo, descendo, entrando na cabeça de cada um deles. Um olhava para o outro, via, o outro olhava para ele, via, todos perceberam. Porque hoje nós sabemos o que é isso. É o fluido cósmico universal que descia sobre eles, trazendo a eles a mediunidade e a fortaleza deles irem levar. Somente depois da ida de Jesus é que eles começaram a ir de 2 em 2 em cada lugar. E levando a mensagem de uma maneira tão assim sacrificada, né? Porque imagina aqueles tempos, não tinha asfalto, não tinha carro, eles não tinham nem um cavalo para andar, né? Andando naquelas estradas empoeiradas, calorenta, né? Mas foi assim. Mas aí nós entramos nos ensinamentos. Jesus os prepara, mas eles só vão ter coragem de. Aí eles abrem a porta do cenáculo, né? E saem. Só que aconteceu uma coisa muito extraordinária. Ali tinha gente falando línguas de todos os lugares. Muitos idiomas estavam ali. Eles falavam
no idioma deles. Mas cada pessoa que estava ali de um país diferente, com o seu idioma diferente, entendia o que eles falavam, né? Não é que eles falavam a outra língua, eles falavam o idioma deles. Mas todos, persas, egípcios, todos que estavam ali, cada um no seu idioma entendia perfeitamente a mensagem que ele estava passando. Até um falava: esses homens estão bêbados, o que está acontecendo? E outros acreditavam. Então começou a trajetória desses valorosos homens, que graças a eles nós estamos hoje aqui, falando, lembrando os tempos da vida de Jesus, para congregar o reino de Deus, o reino dos céus. Aí, quando as passagens mais importantes nesse tempo que Jesus esteve com eles, se fosse descrever naquele tempo, não haveria papel no mundo que comportasse tudo o que Jesus quiser. Não é, eles pegaram os mais, assim, vamos dizer, de maior entendimento, de maior facilidade, né, mais importante, e aí então fizeram, porque foi muita coisa que Jesus fez. Né? O primeiro milagre que Jesus fez na sua trajetória, na sua peregrinação, foi o das bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Né? E aí foi seguindo a outra, uma passagem muito bonita que nos traz a lembrança da fé, a verdadeira fé, aquela fé raciocinada. Quando a mulher hemorroísta procura a Jesus, que ela já estava achando-se perdida, não tinha médico que a curasse. E a fé dela foi tão grande que ela disse: eu não posso me aproximar dele, eu vou ficar deitada aqui quando ele passar. Se eu conseguir tocar nas suas vestes, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E assim ela fez. Quando Jesus ia passando, ela se enfiou no meio da multidão assim, e conseguiu pegar a ponta da túnica de Jesus. E aí Jesus olha assim e fala: quem me tocou? Aí Pedro, muito: Senhor, olha a multidão, todos estão te tocando, nós vamos conseguir saber uma pessoa que te tocou? Ele disse: não, alguém me tocou com muita fé, porque de mim saiu uma virtude. É uma das passagens muito lindas, é o significado da fé raciocinada, da fé verdadeira, né? Depois nós vamos falar sobre a reencarnação. Essa passagem aqui traz bem direcionada para a reencarnação. É aquela passagem do paralítico que não se movia, só movia a voz. Ele pede para os amigos dele levá-lo até a casa de Simão, onde Jesus estava, né, fazendo a pregação. Mas chegando lá, era tanta gente que eles não conseguiram entrar. O que eles fizeram? Havia aquela clarabóia lá em cima, né, para entrar dentro da casa. Eles subiram, deram a volta na casa, e subiram lá em cima, ainda abrindo mais, desceram, amarraram bordas e desceram aquele carro. E quando ele foi descendo aquela cama, com aquele homem inerte ali, né, o pessoal foi se afastando e ele veio parar bem nos pés de Jesus. E Jesus se aproxima dele e diz: Natanael, ben Elias, que queres que eu faça? Que me cure, Senhor, que me devolva, que eu consiga andar, me devolva meus movimentos, que me cure, Senhor. Mas espera lá, vós me chamaste pelo meu nome, tu me conheces, porque eu não conheço vós. Aí Jesus disse para ele: Natanael, ben Elias, eu já te conheço de há muito. Aí quando chega o final da tarde, né, Jesus, à noite, todo mundo se vai para suas casas, e Pedro em choque mesmo, Jesus está cansado, parou, por hoje chega. Jesus sai andando pela praia e senta num lugar que os apóstolos, que os pescadores costumavam se reunir, e a lua está muito clara. E aí Pedro vem e acompanha Jesus, vem ver o que está acontecendo com Jesus.
E ele tem uma surpresa muito grande, que Jesus está em lágrimas, Jesus está chorando. E Pedro, muito assim, eloquente, diz: Senhor, tu estás chorando de alegria, né? Porque hoje o dia foi muito bom. Ele disse: não, Pedro, eu estou chorando de tristeza, porque eu não vim para curar corpos, eu vim para curar almas. E você sabe aonde está Natanael ben Elias neste momento, Pedro? Ele está lá na casa de prazeres, bebendo e se fartando, né, no sexo, tá vendo? E se vangloriando do milagre que ele recebeu, uma cura que ele recebeu para a cura do seu espírito. E ele vai cometer o mesmo erro que levou ele àquela enxerga de paralítico. Ele vai cometer o mesmo erro, ele está cometendo o mesmo erro que o levou àquele estado que ele estava. Então, o que ele passa para nós? Quando ele diz que conhece Natanael, lá de outras passagens, de outras vidas, né? Ele já conhecia e sabia por que Natanael estava ali naquele campo imundo, naquele sofrimento. Ele estava resgatando. Então ele diz para Pedro: melhor seria ele ter ficado como estava, porque não adianta a cura do corpo se não se cura a alma. E eu não vim para isso, Pedro. E é uma passagem que nos traz assim muita reflexão, né? Porque quando nós estamos num apuro, num aperto danado, nós recorremos a Deus, recorremos a Jesus através das orações. Tem pessoas que chegam a fazer até promessa, né? Uma troca de benefício com Deus: me ajuda aqui que eu faço isso, não é mesmo? Mas depois que as coisas melhoram, nós não mudamos na nossa vida uma vírgula. Nós continuamos sendo mesmas pessoas intransigentes, mal-humoradas, fazendo tudo de errado. Nós recebemos a graça, porque Jesus disse: batei e você bater, chamai e será atendido. E ele veio primeiro com aquele tão glorioso: vinde a mim, que ele fez, né? Vinde a mim, vós que sofreis e que estáis carregados, e eu vos aliviarei. Mas a gente volta a trilhar os mesmos caminhos. Então, essa mensagem de Natanael ben Elias é para que nós sejamos gratos pela nossa saúde, por tudo que Deus nos dá. Não vamos reclamar daquilo que nós não temos. Nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos e ser gratos. E depois, uma outra passagem muito bonita também, que Jesus deixa assim, bem vivo na nossa mente, é o Sermão do Monte, onde ele traz as bem-aventuranças, né? E que se todas as mensagens religiosas se perdessem no mundo e salvassem as bem-aventuranças, o cristianismo não se perderia, porque ali nas bem-aventuranças Jesus traz tudo do que nós precisamos para angariarmos o reino de Deus, através das bem-aventuranças. Outra passagem muito simbólica também é do Monte Tabor, é a subida e a descida. É um exemplo para nós. Para subirmos é muito difícil, mas a subida compensa, por mais difícil que ela seja, porque lá em cima Jesus convida Pedro, Tiago e João para subir com ele. E é muito difícil, porque a subida é íngreme, dificuldade, pisando em pedras falsas, poderiam cair, né, se não tivesse cuidado. E aí, quando eles chegam lá em cima, é aquela maravilha que eles presenciam, é a transfiguração de Jesus, porque no alto tudo é bonito, né? Aí na ingenuidade deles, eles falam: Senhor, quando Jesus conversa ali, Jesus dá o exemplo para nós da comunicabilidade dos encarnados com os desencarnados, porque ele está a dialogar com Moisés e Elias.
Só que os apóstolos não conheciam. Depois que Jesus fala para eles quem eram os venerandos que ele estava dialogando, era Moisés e Elias, que já estavam mortos há muito tempo. É onde Pedro faz a pergunta: Senhor, mas não está dito que Elias teria que voltar? Aí Jesus disse: ele já voltou e ninguém o reconheceu. Fizeram com ele o que vão fazer com o Filho do Homem também. Ele se fala de João Batista, e a encarnação de Elias era João Batista, né? Está reencarnado com Elias. E tem uma história muito longa, muito bonita. Por que João Batista morreu egolado? Mas é uma história para outra palestra, que é muito longa. E aí vai passando, né? Agora, um exemplo que Jesus deixou para nós foi da mulher adúltera. O não julgar, né? Porque todos a julgaram ela, mas para cometer o adultério também precisaria o homem estar ali, não precisaria? Não, mas era só a mulher que tinha que ser apedrejada. Eles chegam e tentam a Jesus. A lei de Moisés manda apedrejar as mulheres adúlteras. Só que a mulher, para cometer adultério, ela tem que ter o homem também, né? Mas eram só as mulheres que pagavam o pacto naquela época, né? Levava a pedrada, né? E aí, quando ela vê, ele diz: mulher, onde estão os seus algozes? Quando Jesus fala, eles tornam a falar, né? Eles estavam tentando a Jesus, porque se Jesus falasse não apedreje, eles iam falar: você está contra as leis de Moisés. E se ele falasse: vocês apedrejam, eles iam falar: como é que ele fala tanto da caridade, da consideração com o ser humano, que nós temos que ter no nosso próximo, e ele manda apedrejar, então ele está faltando com amor também, né? Mas Jesus, muito astuto, e sabia tudo o que ia acontecer, né? Então, pega e diz: atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem foi que atirou a primeira pedra? Ninguém. Começou todo mundo indo embora, começando pelos mais velhos até os mais novos. E aí ele diz: mulher, onde estão os seus algozes? Ele diz: não sei, Senhor, foram todos embora. Eles não te condenaram? Ela disse: não. Ele fala: eu também não te condeno, vá, não peques mais. É uma lição viva para nós, né? E pouco antes de Jesus partir, ele sabia que os momentos dele estavam chegando. Ele começa a preparar os apóstolos para ficarem sozinhos, né? E ele dá uma recomendação muito explícita para os apóstolos: não vades aos gentios. Por quê que ele falou isso para os apóstolos? Porque os gentios não mereciam ouvir a boa nova? Os gentios não mereciam aprender com o Evangelho? Não, porque os gentios eram pessoas muito orgulhosas. Eles praticavam a religiosidade deles no templo, e eles achavam que Jesus era um impostor que viera para estar contra a lei de Moisés. Mas Jesus, quando ele veio, ele já disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento às leis. E era isso que ele fazia. Em momento nenhum ele descumpriu as leis de Moisés. Ele só colocou quando olho por olho, dente por dente. Ele fala: o amor cobre a multidão dos pecados. Mas por que Jesus proíbe os apóstolos de ir aos gentios? Porque eram pessoas muito orgulhosas e não iam aceitar de jeito nenhum que um simples pescador viesse trazer uma mensagem divina. Eles achavam que eles não tinham gabarito para isso. Agora, Jesus já estava vendo lá na frente que ia chegar no apostolado dele alguém que poderia ir até os gentios. Quem era esse alguém que foi chamado apóstolo dos gentios? Saulo de Tarso. Mas Jesus já sabia que ele ia. E Saulo de Tarso, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Quando na estrada de Damasco, ele está indo em Damasco prender Ananias, porque ele fica sabendo, quando acontece aquele apedrejamento de Estevão, que era irmão de Abigail. Abigail era noiva muito amada de Paulo, né? E
ele já fica sabendo que ela tinha um irmão que era adepto ao cristianismo, aos ensinamentos do crucificado. E aí ele fica sabendo que quem converteu a Abigail ao cristianismo foi Ananias. E ele toma de ódio mortal por Ananias. Tanto é que ele está indo com os soldados dele para prender Ananias. E acontece a conversão dele, né? Que aquele foco de luz vem, acerta ele, derruba ele do cavalo e ele vê Jesus. E ele vê Jesus, e aí Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vê o crucificado, que ele tanto debatia, aparece para ele ali, de uma forma bem visível que ele viu. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala para ele: vá até Ananias e ele vai te educar você no cristianismo. Mas ele perde a visão, com aquele clarão enorme que bateu nos seus olhos, ele perde a visão. Mas ele pede para os seus soldados levar ele até uma hospedaria em Damasco. E isso os soldados fazem e deixam ele lá. E os soldados voltam para dar a notícia em Jerusalém que Paulo havia ficado louco, né? Havia perdido o juízo. E ele mesmo, cego, ele vai e fala com o dono da hospedaria se ele não conhece um senhorzinho assim, por nome de Ananias. E aí então o hospedeiro fala: eu sei sim, eu levo o senhor até lá. E nisso a condenação dele lá no templo já estava, até a família dele deserdou ele, né? Tudo, ninguém mais. Apenas um ficara do lado dele, que era Gamaliel, o mais antigo dos sacerdotes, que ficara do lado dele e o ajudara muito, né? E porque esse Gamaliel também, por trás dos planos, ele praticava os ensinamentos de Jesus. E aí Saulo procura Ananias e Ananias vai e cura, né? Ele manda Ananias sentar e Ananias vai com um toque de mão. Ananias, quando ele chega, fala: eu já te esperava porque o Senhor me avisou da sua vinda. Ele fala: como assim? Ele falou: pois é, ele me disse que você viria até mim, que eu o curasse e passasse todos os ensinamentos, aquilo que eu sei para você. Então ele cura, ele põe as mãos sobre a cabeça de Saulo, e Saulo imediatamente vê a visão. Aí Saulo, ele volta lá a Jerusalém, mas ele não é aceito mais, né? Porque Saulo de Tarso, ele era um doutor da lei, ele servia os romanos, ele era de dentro do templo, ele era um centurião romano. A lei para ele era a principal coisa que ele tinha que obedecer, tanto que ele perseguia os cristãos, achando que os cristãos eram rebeldes, que os cristãos estavam contra as leis do Pai. Mas ele, antes dele começar as pregações dele, ele quer ir na fonte buscar a maior informação sobre o crucificado. E ele procura Maria, a mãe de Jesus, que morava em Éfeso, com João, né, o evangelista. E ele vai, e ele fica uns dias com Maria, e Maria passa tudo para ele, os ensinamentos, tudo o que ele precisava de saber de Jesus, porque ele queria saber desde a vinda, se ele era mesmo o Messias enviado. E Maria vai, a mãe de Jesus. Quem melhor para dar uma informação do filho, senão a mãe, né? E passa para ele. Somente aí ele tem coragem, ele vai, ele começa. E aí Paulo de Tarso entra lá no meio dos gentios. E eles acreditaram nele. Por quê? Porque eles falaram: este homem não é um idiota qualquer, não. Este homem é um centurião romano. Este homem é um doutor da lei. E se ele se rendeu à doutrina do crucificado, é porque ele achou algum sentido nisso. Ele deixou das mordomias do templo e passou a ser pregador do crucificado. O que nós temos que fazer? Temos que acreditar também, né?
Então, por isso que Jesus proibiu os apóstolos de ir, porque jamais eles iam acreditar nos apóstolos, porque o orgulho que eles tinham, imagina que eles iam acreditar nos simples, nos pescadores, né? Mas aquele homem teve força moral no meio daquela gente orgulhosa, porque eles conheciam ele, sabia que ele era defensor das leis. E aí houve muita conversão dos gentios, muitos gentios se converteram à boa nova, ao Evangelho de Jesus. Mas, falando bastante do começo, do nosso começo, se nós estamos aqui hoje, nós devemos àqueles valorosos homens que tanto lutaram para trazer o cristianismo até nós. E nós temos tudo de não nada, nós não temos que ser sacrificados. E todos os apóstolos tiveram morte violenta, foram martirizados. Até Paulo, sabe? Paulo de Tarso, ele deixa de ser Saulo, e Paulo deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo de Tarso, né? Até ele foi martirizado. Apenas João, o evangelista, não foi martirizado. Por quê? Porque Jesus, ao morrer, deixa Maria sob os cuidados de João Evangelista e diz: homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o seu filho. E ele ficou com aquela obrigação de cuidar Maria até o final da sua vida. Então, ele era muito astuto. Quando havia perseguição num lugar, ele ia para o outro. Quando havia perseguição dos cristãos ali, ele ia para o outro. Porque ele sempre falava: é melhor estar vivo e levando a mensagem do que ser abatido, né? Sem levar ainda, deixando a mensagem de Jesus ainda crua, né? E ele morreu bem numa idade, bem assim, depois que Maria partiu da espiritualidade também, levou muito tempo. João Evangelista morreu com idade avançada, bem na ilha de Patos, na Grécia. Eu acho que é na ilha de Patos, mesmo na Grécia, mas com uma idade muito avançada, levando o Evangelho de Jesus para as crianças e para os jovens, principalmente. Ele ficava rodeado de crianças e de jovens, e eles perguntavam para ele: o que o Cristo falou? O que o Cristo mandou você nos ensinar? Ele disse: filhinhos, amai-vos, filhinho, amai-vos. Até que um dia um meio rebeldezinho lá, um adolescente, falou assim: ai velho, você só sabe falar isso, amai, filhinhos, amai-vos, filhinho, amai, não fala mais nada. Ele fala assim: e você já aprendeu a amar? De tanto ouvir, você já aprendeu a amar? Quebrou comigo. E aí, os apóstolos, né? Para cada um que tomava, vinha outros. Primeiro foram 80, depois vieram os 500 da Galileia, e por aí ia. Cada um que era batido, vinha outros para substituir. E a perseguição dos cristãos levou até pouco tempo, né? Quando na Inquisição, né? Foi uma mortandade também. Abatendo cristãos, né? Isso foi a Igreja Católica que fez, né? Essa mortandade toda na noite de São Bartolomeu, Deus o livre, nem é bom falar, né? Mas aí, quando os apóstolos dizem: Senhor, quando não estiveres mais conosco, como é que nós vamos fazer? Ele disse: ide pregar o Evangelho, estarei convosco e não vos deixarei. Mandarei no tempo certo o Consolador prometido. E no tempo certo chegou o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Que traz para nós, codificou toda a Bíblia, traz para nós com tanta facilidade, porque ler a Bíblia é um pouco difícil, porque se lê a Bíblia, mas tem que saber como é que você vai interpretar aquilo que está na Bíblia. Kardec não, Kardec mastigou tudo e trouxe para nós tudo. Esse abençoado homem aí, hoje nós temos a liberdade de falar o clero que nós quisermos, sem ter medo de alguém bater ali naquela porta e falar: vai todo mundo preso porque é o proibido falar. Sei lá, dizem por aí que está começando a ser proibido, mas não vai chegar a esse tempo não, porque esses tempos já passaram. E Jesus está mais vivo do que nunca nas nossas vidas, presente conosco, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, era esta mensagem, a mensagem que eu
correndo trouxe para vocês na última palestra do ano, né? Desejando a vocês todos um ano, sei lá, se não for melhor do que este, que seja igual a este, né? E que nós tenhamos força, coragem, ânimo para passarmos por que der e vier, mas na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este orbe terrestre para trazer a mensagem do Pai, do Reino de Deus. Uma boa noite a todos. E agora, né, encerrando, desculpa que eu foi quase uma. Eu me alonguei demais, mas ela pediu que tinha que ser mais de 45 minutos. E eu fui falando, empolgando, e as horas passaram. Mas olha, muita paz a todo mundo, que Deus nos abençoe. E se Deus quiser ver, nós vamos estar todos aqui novamente, falando de Jesus, sempre falando de Jesus, colocando Jesus presente na nossa vida todos os dias. Porque sem Jesus nós não somos ninguém. Nós não chegamos a canto nenhum, como aquela música que fala: sem Jesus, mesmo que eu plantar, eu não vou colher. Então, sejam todos abençoados, todos recebam bastante ânimo e coragem para seguirmos mais um ano, né? E o ano que vem nós estejamos aqui na graça do Pai, falando novamente em nome de Jesus. Para quem conheceu o seu Gonçalves, ele começava a falar todas as passagens, ia emendando as passagens do Evangelho. A Leonisa fez conosco isso essa noite. E até muito mais do que ir de pregar o Evangelho, vamos ser coerentes agora. Coerentes com tudo que já aprendemos. Porque a hora já é tarde, temos que nos apressar, sermos coerentes com os ensinamentos que já recebemos. Então, que nós tenhamos esse ano vivendo Cristo, né, em nossas vidas, coerentes com os ensinamentos que Ele deixou. Vamos então passar para a segunda parte. Boa noite a todos. Só uma pequena observação antes da prece. No último livro que Kardec escreve, que é a Gênese, lá no finalzinho, quando fala do advento do Consolador, dê uma pesquisada lá. Quem não tem o livro pode baixar o Kardecpedia, gratuito, no aplicativo, que tem todas as obras de Kardec. Fala que o Espírito de Verdade, ou o Consolador, em combinação com Elias, viriam estabelecer todas as coisas. Fazendo um paralelo com a palestra da Maria Luísa, a gente vê que é o próprio Cristo e o próprio João Batista, que é Elias encarnado, que é o próprio Kardec, junto com os apóstolos, que vêm trazer para a gente o Espiritismo. Fica aqui a dica, do ano que vem a gente pesquisar, encontrar ali na doutrina espírita todos os apóstolos, Jesus, João Batista, né, todo esse pessoal que vem trabalhando incansavelmente para que a gente possa viver melhor. Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, nosso guia, nosso modelo, envolva todos nós, seus irmãos, e que esse amor possa se estender aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todos aqueles que buscam no teu Evangelho, e todos aqueles que carecem de paz e de consolo. A nossa gratidão por mais um ano que se finda e nós caminhando em direção a Deus, nosso Pai, através do trabalho, através da renovação, amparados pelos nossos anjos guardiões, os nossos espíritos familiares, que tanto nos auxiliam. Obrigado, Senhor. Abençoe esta casa que nos acolhe e todas as casas de oração que pregam a Tua Palavra e pregam o bem. Que possamos todos nós, discípulos da Tua mensagem,
poder viver melhor, espalhando as sementes de luz que farão com que os caminhos sejam menos tortuosos e mais fáceis. Que Deus, nosso Pai, derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Que assim seja.